Boa noite, meus irmãos. Que o Eterno abençoe cada um de vocês nessa noite. Que Ele venha encher vocês com os frutos do Espírito. Que Ele venha guardar vocês de todo mal. Dar força para vocês no seu dia a dia. Que é o irmão Jefferson falando, né? Muito bom por mais um dia estar na presença do Pai, estar com saúde. Saber que o nosso Pai escolheu a gente, né? Eu tenho uma mensagem para falar para os irmãos. É perseverança, irmãos. Vamos perseverar. Vamos ficar firme, independente do que seja que esteja acontecendo. A palavra diz que muitas das vezes os nossos inimigos são da nossa própria família, né? O que seria isso? Porque a palavra diz que o mundo está na mão do maligno, né? Então, cada dia que a gente se santifica, a gente busca mais a presença do Pai, a gente começa a achar os erros nas coisas. Não que as pessoas são nossas inimigas, mas a palavra diz para a gente perdoar e amar o nosso próximo, né? Assim como nós mesmos, a palavra diz que o maior mandamento é: ouve, ó Israel, Yahweh é um, e não há ninguém como ele. Amás a ele acima de todas as coisas, e o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. E a palavra fala que não há maior mandamento, que esses dois mandamentos são os maiores, né? Lembrar sempre, irmãos, que a nossa luta não é contra os seres humanos, que a nossa luta é contra as potestades, os principados, as hostes do mal nas regiões celestiais, né? A palavra fala em Efésios 6 que a gente tem que usar armadura, né? Que a gente tem que estar orando e vigiando a cada momento. Persevere, Pai tem um poder que nada acontece. Para o inimigo poder tocar na vida de Jó, ele teve que pedir permissão, né? Lembre sempre, a nossa luta não é contra os seres humanos. Lembra que nós somos passageiros, que nós estamos aqui de passagem, que o nosso Pai, ele convocou a gente, nós somos peregrinos aqui. A palavra fala que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Porque o Espírito habita dentro de nós, o fôlego da vida. Quando a gente respira e solta, a gente consegue sentir, esse é o sopro da vida, né? Quando a gente está passando aflições, momentos difíceis, a gente tem que lembrar que o pai adverte o filho que ama. E isso que são provados é para quê? Se a gente vai fazer, a gente tem um foco, vou explicar como uma parábola nos dias atuais nossos. Se eu quero me formar em alguma profissão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer as provas, eu tenho que me dedicar. Isso vai requerer o quê? Um esforço meu. Então, certos tipos de batalha, de prova, são o quê? São como está lá escrito em Jeremias. O oleiro molda o vaso, né? Muitas das vezes essa moldura dói, dá sofrimento, né? Mas é para quê? Para que o Pai possa moldar a gente da forma que Ele quer, né? Pode estar ajudando a gente, capacitando a gente, dando força para a gente perseverar nas nossas provas, nossas tribulações. A palavra fala que aquele que foi provado, que passou por tudo, ele é benevolente e bondoso para poder ajudar a gente, né? Porque ele foi tentado 40 dias e 40 noites. E fora isso, ele passou por muitas provas, né? Sofreu, foi chamado de demônio, foi chamado de falso profeta, né? Caçoaram dele, bateram nele, traíram ele, o próprio amigo, né? Que comia na própria mesa dele o traiu. Então quem será nós? A palavra fala: o mundo me odeia, o mundo vai odiar vocês também. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então a gente tem que ter esse bom ânimo, independente do, né? A gente estamos aqui de passagem. Lembra, se contente, a palavra fala: mais é a vida do que o corpo, mais é o alimento do que as vestes, uma coisa assim. O que quer dizer? Que é mais a nossa vida. A palavra fala: olha os corvos no campo, nem semeiam e nem tem patrão, mas eles sempre são alimentados pelo Pai. Aí sobre questão de veste, fala: olha os lírios, olha as flores do campo, assim como ela cresce hoje, é bonita, o sol a seca e ela morre, assim é o ser humano. Quanto mais vós valem mais do que os corvos, e quanto mais vale mais do que um lírio, né? Homens de pequena fé, o vosso Pai sabe o que pedir, o que precisais. O vosso Pai sabe o que vocês precisam, né? Então a palavra também diz que eles são dos gemidos inexprimíveis, aquela tristeza que a gente não consegue colocar para fora, que a gente não consegue comunicar com ele consegue entender, né? Ele tá junto de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então nessa noite eu quero falar para os irmãos: perseverem, orem, vigiem. Não tem como a gente não somos bom. Nem o próprio filho do homem falou que ele era bom.
Quando o homem rico chegou nele e falou assim: Mestre, você é bom? Ele falou: Não, eu não sou bom. Bom é meu pai. O meu pai é bom, aquele que me enviou, né? Então, irmãos, como que a gente vai conseguir vencer? A palavra diz em Provérbios: lendo os seus mandamentos e praticando. Se a gente ler e perseverar na palavra, a gente consegue vencer a maldade, né? A palavra fala em Gálatas 5, 16 ao 26. Lá diz sobre as obras da carne e as obras do Espírito. E a palavra fala: aquele que vive pelo Espírito não está debaixo da lei, né? A benevolência, compaixão, domínio próprio, amabilidade, fidelidade, mansidão, né? Então a palavra vai ajudando a gente. Por quê? Porque a palavra, a Bíblia, ela é mais do que 66 livros. Ela é mais do que um livro. Não adianta eu pegar em Gênesis e ler até Apocalipse e falar que eu compreendi tudo. Porque a palavra é viva, né? A gente se adapta àquilo que o Pai tem para nós. Não é a palavra que se adapta na nossa vida, é nós que se adapta no que a palavra diz. Porque você começa a ler, você começa a ver as coisas se cumprindo na nossa vida, né? Aquela tristeza que a gente sente no nosso coração, clame ao Pai. Se alguém fez mal para você, perdoe ele. É difícil, é difícil. Esse é o caminho estreito. Esse é aquele caminho difícil que hoje em dia você vê como é difícil a gente poder. Um evangelho é um mundo de renúncia. Você vai renunciar à sua carne. Vamos dar um exemplo. Quando a gente jejua, a gente mostra para o nosso corpo, para o nosso físico, que o que manda é o espírito. Quando o nosso corpo pede alimento, você vai perceber, o nosso corpo pede alimento, mas o seu espírito vai falar: não, eu não vou comer porque eu estou com esse propósito. Então você vai estar mostrando para a carne que quem manda é o espírito. Além da sua necessidade carnal, né? Aí é questão de alimento. Eu estou falando dessa forma para vocês compreender as coisas negativas que às vezes a nossa carne deseja. Mas o Espírito do Altíssimo vive dentro de nós, né? Lembrar que a palavra diz que os doentes precisam de médico. A palavra fala: eu não vim para mimar os da casa, eu vim para buscar os perdidos, os doentes, os falhos, os pecadores, as meretrizes, aquilo que o mundo vê como escória, aquilo que o mundo vê como um nada. Ele está contigo. Ninguém mandou eu vir falar isso para você. Eu não pertenço a denominação nenhuma. Eu não vou mais em templo religioso, porque eu aprendi que nós somos o templo do Espírito Santo. Eu aprendi que para mim servir o Eterno tem que ser todo dia, tem que ser no meu trabalho, tem que ser aonde eu for. Eu sou o templo do Espírito Santo. Então eu tenho que cada dia estar buscando o Pai, eu tenho que ser sal. Lógico que nós vamos pecar, nós somos pecador, mas nós somos pecadores remidos. A gente peca por ser pecador, mas o pecado não agrada mais a gente. A gente peca por estar na carne, mas somos pecadores arrependidos. Nós não tem prazer mais naquilo, né? As pessoas vão falar, a palavra diz que um profeta na sua terra é um profeta sem honra. Um profeta entre os seus parentes é o único lugar que ele não tem honra. Se você vai a algum lugar, noutra cidade, você vai levar a palavra, as pessoas te recebem, compreendem, sente o Espírito. Mas na sua própria terra, as pessoas não vão conseguir perceber. As pessoas vão escarnecer, porque assim foi com o Filho do Homem. Com ele também escarneceram ele. Falaram: aquele ali não é filho de Maria, aquele não é filho de José, os irmãos dele não estão entre nós aqui. Aí até a palavra diz que ele mesmo falou assim: nossa, como esse povo é incrédulo, né? Esse povo é incrédulo porque eles não acreditavam. Por quê? Porque conheciam, né? Então, irmãos, lembra, você tem os seus vícios, você tem as suas dificuldades, você tem as suas fraquezas. O Pai, ele é poderoso. A palavra fala que ele deixa as 99 para poder ir buscar uma perdida. E quando ele busca aquela perdida, a festa. E ele fica mais feliz com aquela perdida do que com as 99 que estão guardadas. Não é uma maravilha do Pai? É uma maravilha, irmãos. Então, leiam a palavra, pratiquem. Não ligue pelo que as pessoas vão falar para você. O importante é a sua mente estar limpa com o Pai. Se a sua mente estiver limpa com Ele, nada vai atrapalhar você. Não vai ter dinheiro que vai comprar, não vai ter nada que vai comprar a sua boa consciência com o Pai, né? Então, quando a gente perdoa o nosso inimigo, a gente consegue andar com a cabeça erguida, a gente começa a sentir a presença dele. Não adianta a gente falar que a gente vai conseguir só por nós, pelo que a gente é. A palavra, a gente tem que estar lendo a palavra, porque a palavra se comunica com a gente. A cada dia que a gente lê a palavra, a gente consegue perceber o que o nosso Pai quer, se o nosso Pai aprova ou não aprova certo tipo de coisa, o que ele gosta, o que ele não gosta. Por quê? Porque a palavra é viva. O nosso Pai, ele é poderoso, né? Lembra, vocês, não importa se a pessoa trata você como um lixo, o Pai ama você. A palavra, ele é além de tudo, ele é muito além de tudo.
A palavra fala que ele não julga da forma que o homem julga, o homem carnal. Ele é poderoso, irmãos. Só ele pode julgar. Quando alguém te acusar, quando alguém ficar te acusando, você fala assim: meu irmão, esse trabalho não é seu. Quem acusa é Satanás. Satanás acusa. A paz, meu irmão. Satanás que acusa. Esse papel não é seu, meu irmão. Para que você está fazendo isso comigo? Né? A palavra fala assim, ó, se você sofre por fazer o bem, é louvável para o Pai, né? Porque você assim foi com os profetas e foi com o Filho do Homem. Por quê? Porque ele, o justo pelos injustos. Ele sofreu por fazer o bem, né? Não é uma maravilha? É difícil, eu confesso para vocês. Eu não estou falando porque eu consigo, eu tento. Eu faço o meu possível e o Pai faz o impossível. Ele é muito poderoso. Ele dá força para nós. Às vezes a gente fala assim: nossa, tal coisa aconteceu, foi sorte minha. Nossa, olha, que sorte não aqui. Nada é por acaso. A palavra fala assim, ó, você quer perceber a presença do Pai, você deixa tudo na mão dele. Você começa a confiar nele, sabe? Palavras humanas, eu estou falando, crendo que os irmãos vão entender. Eu sei, eu não sou nada. A palavra fala que ele usa quem ele quer. Lembra com Balaão, que ele escolheu a jumenta para poder refrear a insensatez do profeta? Quem sou eu? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu me considero o menor de todos. Mas a palavra ela é viva. O dever nosso é levar a palavra, compartilhar, crendo que os irmãos vão mudar. Por quê? Porque eu não só leio, eu tento praticar aquilo que eu estou falando para vocês. Eu tento praticar aquilo que eu estou falando para vocês, né? As pessoas vão falar muitas coisas negativas, mas olha lá, ó, quem é o justo juiz lá? O justo juiz é Yahshua, o nosso Salvador, né? A palavra fala em Atos 4:12, não há nenhum outro nome que a salvação, né? Apenas um nome. E a palavra diz em Hebreus que o Filho herdou o maior nome. Qual nome é esse? Comece, irmãos. Vocês vão começar a ler a palavra agora, vocês vão começar a refletir. Em meu nome foram salvos. Invocaram o meu nome e conseguiram vitórias. Através do meu nome, temeram o meu nome e foram salvos. Irmãos, existe um nome. Aí você fala, o nosso Pai conhece o nosso coração, né? O nosso Pai sabe. Claro que sabe, com certeza, né? Mas que existe. Existe um nome, né? Eu não estou aqui para refutar isso. O importante é o quê? É praticar as boas obras. Mas espírito em verdade eu digo, o verdadeiro nome do Criador não é Deus, irmãos. Eu creio no Evangelho como vocês. Eu leio a palavra diariamente, sabe? Eu não leio mais pelo relaxo meu, mas todo dia estou dando uma folheada, estou escutando o meu trabalho. Meu trabalho eu não posso estar lendo, né? Só na hora do almoço, o que eu faço? Eu baixei os áudios da palavra completo, 1 hora, 2 horas, 4 horas. Coloco o meu foninho de ouvido, vou trabalhando e vou escutando, vou prestando atenção. Por quê? Porque o Pai ajuda aqueles que têm um coração sincero. Aqueles que a palavra fala, aquele que bate, ouviu batendo, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, com a família dele, né? E a palavra fala que o Pai ama aquele que vai de coração sincero. É aquele que fala, quer? Buscai e achai, batei e abriciliai, né? Por quê? Porque o nosso Pai está buscando verdadeiros adoradores. Eu não preciso ir num templo religioso que eu sou bom, que eu pratico, que eu vou de... Bom, eu não lembro mais os dias que é, porque já faz tempo que eu não vou em templo religioso, né? Vamos dar um exemplo, terça, quinta e domingo, das 7h30 às 9, às 10 horas. Isso aí não é servir o Pai, não é servir ele é você amar o seu próximo, você seguir os caminhos que ele te diz, você viver o que o Pai pede, você compreender a palavra, você não ficar querendo viver de aparência para poder mostrar para o homem que você é. Irmãos, você tem que mostrar para ele, para aquele lá, ó, aquele que está lá no alto. Você tem que mostrar para ele que você ama ele. A palavra fala assim, no dia final lá em Apocalipse diz assim, muitos vão falar, Senhor, Senhor, Mestre, não profetizamos em seu nome, em teu nome não expulsamos demônios. Aí ele vai falar o quê? Afasta de mim, malditos, nunca vos conheci. Quando eu tive fome, não me deram de comer. Quando eu tive sede, não me deram de beber. Aí eles vão dizer, mas quando não te demos de beber? Quando não te demos comida, tivemos passando necessidade, te ajudamos. Aí ele vai falar assim, ó, quando não fizeste a um desses pequeninos, não fizestes a mim. Afastai-vos de mim, né? A palavra também diz, aqueles que praticam a caridade, aqueles que ajudam o próximo, muitas das vezes ajudaram anjos e não souberam.
né? E receberam que praticando a caridade, fazendo o bem. A paz, meu irmão, que Deus abençoe. Então, irmãos, vamos ler a palavra, vamos praticar. Os irmãos, é difícil, os irmãos não têm costume de ler a palavra, eu posso ajudar os irmãos, porque a palavra fala assim, ó, um testemunho verdadeiro salva almas. Eu, irmãos, eu era um usuário de drogas, eu dei muito trabalho para minha mãe, sabe? Fiz muita coisa errada na minha adolescência, hoje eu tô com 24 anos, mas eu fiz muita coisa errada já, antes de conhecer a palavra, antes de querer buscar o eterno de coração. A gente tem que dizer a verdade. O nosso Pai escolheu os perdidos, escolheu os loucos para confundir os sábios. Você, não importa o que seja o seu pecado, Ele é poderoso para perdoar, mas basta a gente se arrepender de coração. A gente vai pedindo perdão para Ele, tentando mudar. A palavra fala, faz o possível que o impossível eu vou fazer, né? Então, irmãos, creiam. Vocês não vão conseguir. Vocês, eu não estou em templo religioso, ó. Eu não estou em templo religioso. Onde eu estou aqui, ó, no meio da rua, e estou falando a palavra para vocês. Eu creio que os irmãos estão escutando a palavra, porque a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Leia a palavra e pratique, irmãos. Busquem de coração. Peça para o Pai ajuda. Ore para Ele. Pede força para Ele. Não importa o que seja o pecado, Ele perdoa. Se seu coração for sincero, se você se arrepender de verdade, Ele te perdoa. Ele já apagou nossos pecados. Ele já apagou tudo. Mas Ele quer o quê? Então eu vou viver minha vida, fazer o que eu quiser. Vou viver em gandaia. Vou ficar usando o meu corpo que é puro, que é santo, o templo do Espírito Santo, para fazer maldade, para fazer as minhas vontades, o que meu corpo pede. Vocês acham que isso daí vai ser correto? A palavra diz, que Paulo diz, tudo eu posso, mas em tudo me convém, né? A palavra fala, você quer fazer alguma coisa negativa? Você é livre. Faça, e será a sua última atitude livre. Você fazendo aquilo mal, vai ser sua última atitude livre, irmãos. Quando a gente pratica algo negativo, o que acontece? A gente abre porta para o mal agir. A palavra diz, me lembrei agora, a paz, meu irmão. A palavra fala assim, ó, quando um espírito mal sai do corpo do homem, ele vai por lugares desertos. E ele não encontrando paz ali, ele diz, voltarei para a minha antiga morada. Então ele volta para a antiga morada e vê que o lugar está limpo. Ele faz o quê? Ele vai buscar mais 7 demônios piores do que ele e vai morar ali naquela casa. E o final daquela casa é mais destruída do que o início. O que é a casa? A casa somos nós, né? Então, aquele demônio sai da sua vida, busca mais 7 demônios e começa a morar ali. Como que a casa vai estar adornada? Se eu estiver dando lado, se eu estiver participando de coisa negativa, se eu estiver dando lado para o maligno agir, porque a palavra fala que nós somos vasos, né? O que avisa dentro do vaso? Algo. A palavra diz que o homem mau expõe coisas más do seu mau tesouro, mas o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. A palavra diz que a boca diz o que o coração está cheio. A paz, meu irmão, que Deus abençoe. A palavra fala que a boca diz que o coração está cheio. Irmãos, a palavra também diz em Tiago, a palavra fala assim, ó, a importância da língua, né? A palavra fala assim, ó, assim como um grande navio é impelido por fortes ventos e é guiado por um pequeno leme perante o seu tamanho, o leme é aquilo que vai embaixo do navio. Aquilo que o marinheiro, para o capitão virar lá, para o barco poder virar, é um leme pequeno, né? E vira um navio gigante. Aí ele fala, assim é a língua. Agora eu vou dar outro exemplo que também está escrito lá. A palavra fala assim, ó. Como uma pequena brasa incendia um bosque gigantesco, uma brasinha só queima um bosque todo, uma floresta, assim é a vossa língua. Ela é um pequeno órgão que se vangloria de grandes coisas. Ela mesmo é incendiada pelo inferno. A palavra também diz, o que o homem come não é aquilo que estraga o corpo dele, mas sim o que sai. Dentro de vós tem adultérios, prostituições, coisas negativas. Leia, irmãos, Gálatas 5, 22. Da Gálatas 5, 16 ao 26. Lá vai explicar o que é os frutos da carne, o que a carne deseja, né? Eu não sou ninguém, irmãos, lembra disso, que o Eterno me diminua para que ele cresça. Só que a palavra fala, se vocês não pregar o Evangelho, como as pessoas vão se arrepender? Se vocês não ir levar a palavra, como é que as pessoas vão sair dos seus maus caminhos? Como elas vão compreender como que deve agir se vocês não levar a palavra? Porque a palavra fala, vão de 2 em 2 e levem o Evangelho para toda aquela pessoa que estiver passando por dificuldade.
Então vocês creiam, começam a ler, começam a praticar. A palavra fala que só há um pastor é Yahshua, aquele que morreu por todos nós, aquele que desceu pela ordem do Pai, foi crucificado para poder salvar todos nós. Né? A palavra fala que ele não julga perante os que os homens julgam. O apóstolo Paulo dizia, nem eu mesmo me julgo. Irmão, se vocês começarem a ler a palavra, vocês vão começar a ver que o apóstolo Paulo foi um dos que mais trabalharam. Ele foi preso, antes ele chamava Saulo. Na lei dos judeus, ele era um dos mais inteligentes daquelas pessoas que tinham a idade dele, que compreendiam a palavra. Né? Ele era muito sábio perante o que há na lei judaica. Né? Então, um dia ele estava indo para Damasco, para poder o quê? Para poder aprisionar as pessoas que era contra Yahshua. Ele não cria, ele cria só nos mandamentos, no que a lei mandava lá. Era em parte, estava em parte certo. Ele não compreendia ainda Yahshua, que foi aquele. Rapaz, minha irmã, que eu abençoe. Não compreendia. Né? Então, o que aconteceu? Ele indo com os soldados para poder apreender aquelas pessoas. Aí ele viu uma luz muito forte. Ele viu a luz lá no forte, igual tá aqui, forte. Aí ele ouviu uma voz falando, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele falou, quem és tu? Quem és tu? Aí ele fala, eu sou Yahshua. Não é Jesus, é Yahshua. O nome dele é Yahshua. Eu sou Yahshua, por que me persegues, meu irmão? Aí ele pega e explica para ele. Ele vai e deixa ele cego. Por quê? Porque ele estava perseguindo as pessoas que ele era o mesmo. A palavra diz que nós somos um corpo com ele. Então Saulo ficou cego. Quando aquela voz saiu, ele falou assim, eu vou te usar. Aquela voz saiu, a luz saiu, ele ficou cego, ceguinho. Né? Então ele percebeu que ele estava agindo errado. E ele ficou cego. Ele ficou cego por alguns dias. E ficou ali se arrependendo. Meu pai, eu estava indo contra você. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia, tenha misericórdia. Então o Eterno, numa visão, mostrou para ele que um profeta chamado Ananias iria lá e iria devolver a visão para ele. Né? Então passou uns dias, o Eterno apareceu em visão para Ananias, falou, Ananias, vai lá, tem um jovem chamado Paulo, conhecido como de Tarso, vai lá e ora e diz, eu sou Yahshua, Yahshua que mandou vir aqui, meu irmão, recebe a visão de volta aqui, né? E de lá, daquele momento em diante, Saulo começou, que é Paulo, né, Paulo, começou a fazer a obra, começou a levar a palavra, começou a lutar, ele foi apedrejado, sofreu humilhações, foi açoitado, irmãos, sofreu muita coisa, mas a palavra diz assim, ó, o Eterno diz para Ananias, ele diz assim, quando ele apareceu para Ananias, o Eterno, Yahshua, ele falou assim, aí ele falou para Ananias, faz isso, Ananias falou assim, mas aquele não é, eu tenho ouvido sobre ele, aquele não é aquele que perseguia o seu povo, não é aquele que ia a vários lugares, né, perseguia a sua igreja, e ele falou assim, pode ir, este é vaso honroso, né, eu vou ensinar ele a sofrer pelo meu nome, né, então ele começou a peregrinação, foi para vários lugares, né, Colossenses, Efésios, Gálatas, Coríntios, Colossenses, Tessalonicenses, nossa, vários textos, vários livros, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Ele escolheu os pequeninos, é o pequenino rebanho, é os remanescentes. Nos templos religiosos tem pessoas fiéis. Claro que tem pessoas fiéis, mas o Pai sabe quem é quem, né? Além de tudo, o Pai conhece os corações. Ele é maravilhoso, irmãos. Leiam a palavra, ó. Eu vou dar uma dica, eu vou estar encerrando aqui a live, né? De coração, irmãos, em espírito e em verdade, vou falar para vocês. Quer aprender a mudar as suas rotinas, né? A palavra fala assim, ó, que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Leiam, irmãos, Provérbios. Provérbios, vocês vão aprender o que é certo e o que é errado, o que o Pai se agrada ou não, como vocês devem viver, o que a gente pode ou não fazer, se a gente tem dúvida, se é o diabo ou não que está tentando. Lê, Tiago, se é o diabo ou não que está provando vocês vão ler lá. Vocês vão ver que cada um é provado, é tentado pelo seu próprio mau desejo, né? Vai falar sobre a língua, Tiago. Em questão de mudar o nosso dia a dia, aprender, leiam Provérbios. Né? Agora, em questão do mundo material, para vocês verem que as coisas não é exatamente do jeito que a gente entende, olha, né? A gente lê Eclesiastes, né? Quer aprender a orar? Leiam Salmos, né? Quer aprender a usar armadura para lutar contra Satanás? Leiam Efésios 6. Efésios 6 em diante vai estar explicando,
né? Vocês querem entender um resumo do como que, por que o filho desceu, morreu no madeiro para salvar nós? Vocês querem entender? Vocês têm dúvida? Não precisa ir em líder religioso. Leiam a palavra. Eu não sou ninguém, eu sou um servo, pecador como cada um de vocês. Eu me considero mais pecador ainda, né? Mas o Pai escolhe os loucos para confundir os sábios. Se eu não falar, ele vai levantar outro para falar. Então eu falo, não tenho medo de represália, porque a palavra fala assim: os apóstolos e eu sofreu. Quem são vocês? Vocês acham que vocês não vão sofrer? Eu tenho esse discernimento. E eu coloco meu rosto à tapa aqui. Eu coloco por quê? Porque se fosse de mim, eu tô ganhando o quê com isso? Tô aqui, ó, descalço aqui, ó, no meio da rua. Não tô ganhando nada. Eu tô compartilhando aquilo que o Pai colocou no meu coração. Porque o testemunho vivo salva almas, salva vidas, né? Comecem, irmãos, ler a palavra. Peçam força para Ele. Lembra que nossa luta não é contra os seres humanos, Efésios 6, nossa luta não é contra os seres humanos, nossa luta é contra a maldade que habita nos seres humanos, né? Então, vamos lá, para poder entender o que o Salvador fez, por como ele desceu, quem ele é, a importância dele, os irmãos lê Hebreus. Os irmãos querem entender também bastante, os irmãos lê Romanos. Romanos também vai estar explicando, é um resumo muito bom, muito maravilhoso, né? Agora eu vou estar encerrando a live, meus irmãos, e vamos estar fazendo uma oração aqui, que o Eterno possa abençoar os irmãos, tá? Vamos fazer uma oração. Soberano e alto dos exércitos, eu me coloco na sua presença agora, meu Pai. Primeiramente para te agradecer pelas suas maravilhas que tu tem feito. Quebranta, meu Pai, o nosso coração nessa noite e que tu venha entrar com providência na vida de cada um dos meus irmãos. Eu não sei, Pai, o que acontece com eles, qual é a sua dificuldade, qual é a sua tristeza, meu Pai. Mas em nome de Yahshua, o Machia, o seu filho amado, que Yahweh repreende toda a maldade, Pai. Que a partir de hoje eles possam ser cheios do Espírito Santo. Que eles possam ser vasos honrosos, não vasos para a desonra, meu Pai. Que eles possam, Pai, ouvir a sua voz onde quer que eles vão. Que eles possam, Pai, quebrantar os seus corações. Que eles possam ler a palavra, Pai, do fundo do coração deles e perceber, Pai, que o seu caminho é o correto a seguir. Que tu possa, meu Pai, entrar com providência no lar deles, Pai. Visita nesse momento os órfãos, as viúvas, penitenciárias, casas de recuperação, pessoas que estão sofrendo neste momento, meu Pai. Visita os lares, Pai. Realça, Pai, as famílias. Dê a sua força, Pai, o seu Espírito poderoso, Pai. Não somos nada sem a sua presença. Nos diminua para que tu cresça, meu Pai. Nos ajude, Pai, nos molde, Pai. Venha entrar com providência nas nossas dificuldades. Não somos nada, somos pó, Pai. Somos falhos, somos pecadores, Pai. Inimigos da sua graça e da sua glória. Mas cremos que tu é poderoso, Pai. E a palavra diz que tudo é possível para aquele que crê. Então, meu Pai, entra com providência na vida dos meus irmãos, Pai. Nos ajude, Pai. Nos una. Não permita, Pai, que o mundo, Pai, corrompa o nosso coração. Que a gente não possa se afastar da sua presença, meu Pai. Façam, Pai, a partir de hoje, dê para eles um espírito de posse, um espírito de sede de palavra, que eles possam ler a sua palavra, compreender, mudar os seus corações, ter a vontade de mudar os seus maus caminhos, Pai, porque não tem outro caminho a não ser a sua presença, o seu Espírito que vive dentro de nós, aquele Espírito que diz: Abba, Pai, Pai, meu Pai, eterno e alto dos exércitos, ouve a oração do seu servo, meu Pai, quebranta o nosso coração nessa noite, Pai, entra, Pai, visita essas famílias, Pai, visita, Pai, esses casais, essas pessoas que estão sofrendo neste momento, Pai, todo espírito de maldição, todo espírito de depressão, que Yahweh repreenda em nome de Yahshua Mashiach, seu Filho amado, meu Pai, que eles possam compreender que não há nenhum outro nome a não ser o seu, que tu venceu, Pai, o mundo para nós, que tu foi provado, crucificado, humilhado, envergonhado, se fez maldito, a palavra diz: todo aquele que se pendurar no madeiro é maldito. Se fez maldito por pessoas, Pai, que não creiam, que muitas vezes murmuram, Pai, blasfemam, Pai, a sua presença. Ensina a gente, Pai, a ouvir sua voz. Ensina a gente a te clamar, a te buscar. Ouça a nossa oração, meu Pai. Eu oro em favor deles, Pai, como uma só voz. A palavra fala que nós somos um corpo, que Yahshua é a cabeça e nós somos membros, Pai, do corpo. E a palavra diz que os menos honrosos são os mais necessários, Pai. Quebranta o nosso coração, nos molde, nos ajuda, Pai. Visita nesse momento os órfãos, as viúvas, Pai. As casas de recuperação, as pessoas que estão sofrendo neste momento, Pai. Eu não sei qual é a dificuldade, Pai. Às vezes é um alimento. A palavra fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahweh, Pai. Nos ajude com a sua palavra. Quebranta o nosso coração, Pai. Refreia, Pai, a nossa ira. Nos dê os frutos do Espírito: domínio próprio, mansidão, benevolência, compaixão, fidelidade, amabilidade. Nos ajude, meu Pai, com aquilo, Pai, que é necessário. Não permita que Satanás use a gente, Pai. Não permita que o maligno tenha poder sobre a vida desses jovens, Pai, desses senhores, desses idosos, desses familiares, dessas pessoas que estão sofrendo neste momento, meu Pai. Tu és poderoso, Tu és o maravilhoso, o Altíssimo, o Rei dos Exércitos. Te clamo agora, Pai, com todo o meu coração, crendo, Pai, que Tu faz a obra, porque a palavra fala: todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo.
Eu clamo, Pai, eu busco, Pai, em nome de Yahshua Mashiach, pois Tu és poderoso. Visita cada um dos irmãos que estão assistindo agora, Pai, e os que ainda vão ver, e os que ainda não veio, Pai. Visita todo, Pai. Visita o Afeganistão, visita a África, visita todos os países, Pai. Visita aqueles irmãos, os missionários, Pai. Vai nos templos religiosos agora, Pai, e dê forças para eles. Que os ministros, que os pastores, Pai, que os irmãos possam levar a palavra verdadeira, que eles não possam enganar os irmãos, que eles possam ter o discernimento que quanto mais é dado, mais é cobrado. E nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Como a palavra diz em Judas, eu mesmo buscarei o meu rebanho. Ai daqueles que brincam com as minhas ovelhas, eu mesmo buscarei eles, porque eu sou o justo juiz, eu sou o pastor, e Yahshua é o pastor, aquele que morreu por mim, morreu por vocês. Ele tem o poder, ele é maravilhoso, meus irmãos. Vamos buscar, eterno Pai, poderoso, maravilhoso, nos capacite, meu Pai, nos dê os frutos do Espírito, Pai. Repreenda o maligno, não permita que a gente caia em tentação. O pão cotidiano nos dai hoje, Pai, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, nos livra do mal, pois Teu é o reino, a honra e a glória para todo sempre. Nos guarda, nos proteja, Pai, nos molde, ouça, Pai, a oração dos Seus servos, aqueles que Te clamam, que Te buscam, meu Pai. Ajude a gente, Pai, a ouvir a Sua voz, ouvir a Sua palavra, sentir, Pai, a Sua presença, meu Pai, reconhecer a Sua mão. Perdoa nossas murmuras, perdoa as palavras torpes que saem da nossa boca. Lembra que nós somos pó, nós somos falho, nós somos nada sem Ti, meu Pai. Somos feitos da terra, mas a palavra fala, Pai, que aquele que ama a gente acima de todas as coisas mandou o Seu Filho. Imagina o amor que Tu tem por cada um de nós, meu Pai. Façam eles perceber, tenha compaixão dos meus irmãos, meu Pai. Não permita que o inimigo tenha poder sobre nós, Pai. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pelos meus familiares, muito obrigado pelos meus irmãos, muito obrigado por tudo que Tu tem feito, Pai. Nos dê um coração humilde, nos dê um coração, Pai, nos dê frutos de agradecimento, frutos de gratidão, para a gente poder reconhecer, Pai, as grandezas e muito mais além do que Tu faz, que muitas das vezes a gente passa despercebido, achando que é sorte, que é porque é um acaso, meu Pai, mas a palavra fala que nada acontece sem Sua permissão. É em nome de Yahshua, o Seu Filho amado, que Te agradecemos e oramos, Yahweh dos exércitos, Todo-Poderoso, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que fez grandes milagres, aquele que inspirou os profetas a levar a palavra, aquele que manteve a palavra viva até os dias de hoje, mesmo com os erros de tradução, mesmo com o homem sendo usado pelo diabo, deturpando a palavra, mudando. Tu és fiel porque cremos em Seu santo nome. A palavra fala que Tu não muda, que Tu é o mesmo ontem, amanhã e sempre, Pai. O alfa e o ômega. Reúna, Pai, as Suas ovelhas, separe o joio do trigo, Pai, e faça a obra perfeita, Pai. A palavra fala que os Seus filhos ouvirão a Sua voz. O Seu Filho conhece, assim como o Pai conhece o Filho conhece o Pai. É em nome de Yahshua que Te agradecemos e oramos, Yahweh dos exércitos. Muito obrigado por tudo. Assim seja, meus irmãos. Para a honra e a glória de Yahweh, que os irmãos sejam cheios do Espírito Santo, que os irmãos sejam cheios do Espírito Santo, que o Eterno possa abençoar cada um nessa noite, tá? Eu não sei a dificuldade que os irmãos estão passando, mas o Pai sabe. Clame, irmãos, vão lá no seu quarto, feche a porta, orem a Ele, peçam com fé. Sozinho vocês não vão conseguir, mas vocês nunca estão sozinhos. O Pai está com vocês, o Espírito do Filho está dentro do nosso coração. Leiam a palavra, irmãos. Mais uma vez, leiam Provérbios, leiam Eclesiastes. Quer aprender a orar? Leiam Salmos. Quer saber se é o inimigo que te prova ou não? Lê Tiago. Quer aprender a usar armadura contra a maldade? Efésios 6, né? Quer aprender as coisas? Leiam a palavra, irmãos. Eu sou um simples servo, eu não sou pastor, eu não sou líder religioso, eu sou um servo pecador, falho como vocês. Mas a palavra fala que Ele escolheu os loucos para confundir os sábios, e Ele é poderoso para salvar, para dar força, né? Ele é poderoso, irmãos. Que essa palavra possa ter entrado no coração de vocês, e lembrem, perseverança, a nossa luta não é contra o homem. Perdoem, pois os humilhados serão exaltados. Aquele que busca, encontra, porque aquele que começou a boa obra vai terminar, tá bom? Uma boa noite, um bom final de semana para os irmãos, e que o Eterno abençoe cada um dos irmãos e toda a família dos irmãos, para a honra e a glória de Yahweh. Assim seja, meus irmãos.